Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira com que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para alcançar, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também nos dá o seu Espírito Santo. Começamos no ano passado uma exposição dessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Essa é a 16ª mensagem dessa série. E nós temos visto a epístola de Paulo aos Tessalonicenses de acordo com aquilo que está escrito no verso 7 do capítulo 1. Que a igreja aos Tessalonicenses era um modelo para todos os crentes, na época deles, tanto na Macedônia como na Acaia. E realmente nós encontramos uma igreja modelo quando lemos estas palavras nessa epístola. Nós podemos tirar muitas lições para a nossa vida prática de igreja nessa epístola. E hoje eu gostaria de tratar um pouco com os irmãos sobre esse caminho do progresso espiritual. Esse contínuo caminho do progresso espiritual. Agora, irmãos, nós entramos na sessão prática dessa epístola. Existe um padrão em todo o Novo Testamento, principalmente nos ensinos do apóstolo Paulo. Ele começa com instruções, nessa série de instruções, ele começa no começo das suas epístolas, no início das epístolas. Ele traz verdades doutrinárias. E depois, em determinada parte das suas epístolas, começa a sessão prática. Isso acontece com Romanos, com Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, em todos os escritos de Paulo. Por exemplo, em Efésios, os 3 primeiros capítulos, temos a sessão doutrinária da epístola. Daí no capítulo 4, verso 1, diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação para que fosse chamado. A partir do capítulo 4, ele vai começar a falar questões práticas relacionadas à doutrina que eles receberam nos 3 primeiros capítulos. Aqui acontece da mesma forma. Nós temos 3 capítulos de verdades doutrinárias. No capítulo 4 e 5, começamos a sessão prática. Como nós sabemos isso? Por essa palavra que começa no verso 1. Quanto mais, finalmente, com respeito às demais coisas, por trás dessa palavrinha, e nós temos a indicação de onde vai caminhar a epístola. E a epístola agora vai caminhar com uma sessão tratando exatamente da vida prática da igreja, no que concerne a santificação, no aspecto sexual, no que concerne ao amor uns para com os outros, no que concerne a esperança da vida de Cristo. E ela vai começar aqui. Finalmente, irmãos, quanto às demais coisas, quanto às questões práticas, e no original tem um portanto, que nos liga aquilo que ele vinha falando antes, que é o que vimos na última vez, aquela oração do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses. E nós percebemos, voltando do verso 11 a 13 do capítulo 3, que Paulo orava para que eles crescessem e aumentassem no amor uns para com os outros, para com todos, assim como os apóstolos para com eles. E ele continua dizendo assim: a fim de que o vosso coração seja confirmado em o quê? Santidade
isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz, portanto, então, com respeito às demais coisas, irmãos, e ele segue o capítulo 4, verso 1 por diante. E essa sessão vai tratar do que, irmãos? Existe um progresso na vida cristã. Todos aqueles que foram chamados para estar em Cristo podem ser melhores amanhã do que são hoje. Podem estar mais conformados à imagem de Cristo do que estão hoje. Podem crescer na graça e conhecimento do Senhor mais do que cresceram hoje. Então, se nós vivemos a nossa vida inteira para Deus, no dia que antecede a nossa partida desse mundo, a volta de Cristo, podemos avançar um pouco mais na graça do Senhor. Podemos avançar um pouco mais no conhecimento do Senhor. E esse é um espírito maravilhoso, irmãos, porque nos lembra que nós todos somos aprendizes no que concerne as coisas celestiais. Nos lembra que nós todos estamos num processo que deve aumentar a cada dia no conhecimento de Deus. Que nós nunca chegaremos ao ápice desse conhecimento. Os irmãos lembram do apóstolo Paulo, por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 14, quando ele diz, não que eu tenha já recebido, o apóstolo Paulo, ou tenha já obtido a perfeição, ele diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que foi conquistado por Cristo Jesus. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado. Esse é o espírito cristão. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então esse é o progresso da vida cristã. Qual é o alvo, irmãos? O alvo é o próprio Cristo. O alvo é ser conformado à semelhança do Filho de Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 29 a 30. Ser conformados à imagem do Filho de Deus. Nós já alcançamos isso de maneira nenhuma. Hoje é mais um dia para aqui, por meio da palavra de Deus, possamos nos alimentar e ver a riqueza que temos na palavra de Deus para avançar adiante. Isso estimulava o apóstolo Paulo. Por isso que ele termina capítulo 3 com a menção da vida do Senhor e, tendo isso em mente, ele diz, portanto, irmãos, no que concerne as demais coisas, eu vos peço carinhosamente, isso que está por trás da palavra, rogamos, eu vos peço carinhosamente e vos exorto no Senhor. E uma dessas palavras dá mais ênfase a outra. Ele diz, eu estou pedindo por vocês, carinhosamente, e estou estimulando vocês no Senhor, encorajando vocês. Aonde, irmãos? O texto diz, no Senhor Jesus. Isso é bem importante, irmãos. Aqui está como se fosse um lugar onde um cristão é um cristão de verdade. Onde uma igreja se estabelece como verdadeira, genuína, bíblica. É aqueles que estão no Senhor Jesus. Onde toda a nossa instrução pode ter efeito. Onde todo pedido, ajuda, roubo, contribuição do corpo de Cristo pode ser efetivo. Não em outro lugar. Aonde? No Senhor Jesus. Isso é uma expressão que resume o que é ser um cristão. Um cristão é um homem em Cristo. O que é uma igreja genuinamente bíblica? Uma igreja que está fundamentada sobre a rocha que é Cristo. Uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, que é Cristo. Na comunhão dos apóstolos, que é a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E persevera nas ordenanças de Deus em Cristo Jesus. Por que isso é tão importante, irmãos? Porque nós podemos nos aproximar das Escrituras e não nos aproximar de Cristo. Podemos encher a nossa cabeça de conhecimento religioso, até mesmo bíblico, e não conhecer a Deus de fato. Conhecer a Deus de fato é o que nos levará ao progresso de vida espiritual. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do verso 12 em diante, João diz assim, filhinhos, e ele divide em 3 categorias. Os filhinhos, os jovens e os pais. E é bem interessante que em filhinhos ele diz, eu vos escrevi
porque os vossos pecados são perdoados. Ele diz: jovens, eu vos escrevi, porque eles venciam do maligno. Mas para os pais, ele diz: pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Nós podemos saber muito sobre Deus, podemos saber muito sobre a palavra de Deus e não conhecer a Deus de fato. Conhecer a Deus de fato é uma marca de maturidade, irmãos. É nesse sentido que os apóstolos estão dizendo aos irmãos: irmãos, nós temos pedidos para fazer para vocês, mas nossos pedidos não partem de nós mesmos. Não perceberam que isso é bem enfático nas palavras de Paulo. Por exemplo, capítulo 4, verso 2, ele diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. E essa expressão da parte de é a preposição dia, que significa partindo do Senhor Jesus, através do Senhor Jesus. Quando os irmãos estavam estudando aqui sobre a questão da economia de Deus e da Trindade sendo dispensada ao coração do homem, nós falamos que existiam 3 preposições, que uma estava relacionada a Deus, outra estava relacionada a Cristo e outra ao Espírito Santo. E a primeira delas era ep, que era a partir de, saindo dele, dia, que se relacionava ao Filho de Deus, que era através do Filho de Deus, e em grego significa no Espírito Santo. Então todas as coisas que nós aprendemos, elas partem de Deus por meio de Cristo no Espírito Santo. Então Paulo diz assim para eles: nós estamos instruindo vocês através do Senhor Jesus. Veja que diferença, irmão. Veja que diferença entre você falar uma coisa por si mesmo e você falar uma coisa por meio de Cristo, através do Senhor Jesus. Aqui está, por um lado, se não fizermos dessa forma, o motivo da nossa derrota, e por outro, se fazemos dessa forma, o motivo da nossa vitória. Como é que as nossas palavras têm que ser efetivas quando é Cristo falando através de nós? E quando nós somos verdadeiros agentes de Cristo nessa terra. Por exemplo, quando Paulo fala aos Gálatas, ele diz que o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem nenhum, mas por revelação de Cristo Jesus. É a mesma ideia que nós temos aqui. Por que Paulo tinha tanta autoridade para falar? Porque ele sabia quem havia lhe comissionado. Porque ele sabia quem estava falando através da sua vida. Ele tinha certeza da verdade que ele estava anunciando. Porque ele a recebeu de Cristo, que anunciava por meio de Cristo. Então não é pouca coisa essa expressão, irmãos. Nós nos pedimos e exortamos no Senhor Jesus. E ele continua dizendo assim, que como de nós recebestes, outra maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e aqui está a nossa ponta: continueis progredindo cada vez mais. Sabe o que você descobre, irmãos? Que não precisa ter novidade nenhuma. Existe um modelo apostólico. Está por trás dessa expressão, como de nós recebestes. Existe algo que é pronto já da parte de Deus. Quem está ficando assustado com tantas novidades que nós estamos vendo no mundo evangélico, aliás, tantas coisas interessantes, não é? Coisas tão diferentes. As igrejas, os lugares de reunião mais parecendo uma boate do que um local de reunião. Por que isso é assim? Porque as pessoas gostam de novidades e não se conformam com o modelo de Deus. Mas em Hebreus capítulo 8, irmãos, nós lemos uma frase muito importante, quando Deus disse a Moisés assim: vede que faças tudo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então, para nós, mesmo que você não goste, não há nenhuma novidade. Todas as coisas já estão estabelecidas há 2000 anos.
desde que o Filho de Deus assentou-se à destra da majestade nas alturas e derramou o seu Espírito Santo. Ele é o protótipo de Deus, ele é o modelo de Deus. Ele é o modelo de como eu e você devemos ser, e ele é o modelo de nós, como Assembleia, devemos ser. Então, este modelo é o modelo que os apóstolos aprenderam do Senhor Jesus. Por isso que tantas vezes nós vamos ler nas Escrituras, porque eu recebi do Senhor, o que também ele nos deu. Ou como em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que de mim aprendestes. Ele fala para Timóteo, seu filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim aprendestes, perante muitas testemunhas, transmite a homens idôneos para que estes possam transmitir a outros. Então, Paulo aprendeu de Cristo, Paulo instruiu Timóteo, e agora Timóteo instruiria homens fiéis, idôneos, para que essa tocha do Evangelho tirasse adiante. Por isso que eles dizem aqui, irmãos, como de nós recebestes. E eles receberam com respeito ao quê? Como viver uma vida que agrada a Deus. Como andar nessa terra de maneira a agradar a Deus. E há sempre um estímulo nessa epístola de dizer, efetivamente, irmãos, vocês estão fazendo. Não é isso que estamos surpresos? Efetivamente, vocês estão praticando isso. Depois, quando ele fala do amor, ele fala de novo sobre isso. E eles estão fazendo, eles estão praticando isso mesmo, no verso 10, para todos os crentes. Depois, quando ele fala de consolar uns aos outros, ele repete novamente, vocês estão fazendo isso. Continuem fazendo isso. Os irmãos percebem que há um contínuo, que nunca acaba, que não há um fim, que não há uma formação. Nós sabemos que nós somos da época que as pessoas conhecem tudo e não sabem nada. Elas sabem um pouco de tudo, mas absolutamente nada elas conhecem. Não é essa época? Você conversa com alguém, deixa eu procurar no Google a definição do Wikipedia. Sabe, elas conseguem saber quase tudo, alguma coisinha de tudo, mas não tem informação em nada. A vida cristã não é assim. A vida cristã funciona como um processo natural do crescimento das coisas. Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. É um processo de formação contínuo. É um processo de crescimento contínuo. Então, se você, em algum momento da sua vida, julgar, conhecer alguma coisa, não, eu já conheço a Bíblia. A Bíblia diz que você não sabe como se convém conhecer. Aquele que pensa que sabe alguma coisa, engana-se a si mesmo. O processo da vida cristã é diferente, irmãos. Nós devíamos estar com uma placa assim, aprendizes, avançando rumo ao alvo. Isso, olha como é interessante em todas as nossas relações. Nós não esperaríamos perfeição de ninguém. Nós não esperaríamos perfeição da nossa esposa. Nós não esperaríamos perfeição do nosso marido. Nós não esperaríamos perfeição dos irmãos. Nós entenderíamos que existe Cristo na vida dos irmãos, mas existem coisas que ainda são dos irmãos. E da estatura que eles têm em Cristo, à medida que eles ainda têm de Cristo. E nós teríamos paciência uns com os outros, estaríamos suportando mais uns aos outros. E não só isso, irmãos, nós seríamos humildes, porque se eu não sou especialista, se eu não sei, se eu sou mais um aprendiz junto com os outros irmãos, por que eu tenho que me gabar? E se eu leio nas epístolas do Novo Testamento, na palavra de Deus, que todas as coisas são de Cristo, e eu sou de Cristo, e tudo que eu tenho é dele, por que eu tenho que me gabar? Onde eu tenho autorização bíblica para ser orgulhoso? Os irmãos percebem como isso nos coloca no seu devido lugar? Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 4. O que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não tivesse recebido?
Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 13, ele diz: não que pensássemos assim por nós mesmos, toda a nossa suficiência vem de Deus. Os irmãos percebem que por isso nos coloca no nosso devido lugar, irmãos? Com essa frase, continuei progredindo cada vez mais, é um alerta para quando nós estivermos estagnados, para quando nós formos enganados pelo diabo, pensando, veja, os irmãos não sabem nada, eu sim sei uma coisa. E esse conhecimento, entre aspas, que pensamos ter, nos leva à arrogância, à prepotência, nos impede de receber a graça de Deus, que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, em 2 de Pedro, capítulo 5, que Deus resiste sobre ele, que Deus dá graça ao humilde. Esse aprendiz pode seguir caminhando rumo ao crescimento de Deus. Um crescimento que realmente procede de Deus. E é esse crescimento que Paulo está estimulando os Tessalonicenses a avançar. Esse é o crescimento que Paulo está nos estimulando também a avançar. Então, irmãos, existe um modelo, existe uma maneira descrita nas Escrituras de como nós devemos viver, de como nós devemos agradar a Deus. Irmão, mas eu sou tão pecador, não existe nada de bom em mim para agradar a Deus. Mas muitas coisas a Bíblia descreve quando se manifestam em nós, são coisas que agradam a Deus. Aliás, nós somos chamados a agradar a Deus. Nós somos chamados, a palavra de Deus diz em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, que nós somos uma raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade adquirida por Deus, para termos anunciado as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós fazemos essas coisas, Deus se agrada de nós. Deus se agrada de nós. Por quê? Porque nós estamos manifestando o caráter de Cristo nesse mundo. Então existe uma maneira, um modelo bíblico de como devemos viver e agradar a Deus. Será que eu e você podemos nos incluir com os Tessalonicenses nessa frase de Paulo? Como efetivamente estáis fazendo? Porque se é uma coisa que agradava o coração de Paulo, é saber da fé deles. Capítulo 3, diz assim: nós não cremos porque vocês estão firmes. Era algo que trazia vida ao coração de Paulo, vencer a fé dos Tessalonicenses. É algo que trazia ânimo ao coração de Paulo. A pergunta é, irmãos, nós estamos vivendo efetivamente de modo a agradar a Deus? Não que você vai ser um super cristão, mas você está buscando agradar ao Senhor em todas as coisas. Eu estou buscando agradar ao Senhor em todas as coisas. É isso que o Senhor está esperando de nós. Nós vamos andar segundo a luz que nós temos, segundo o conhecimento que nós temos, mas nós temos que ser fiéis àquilo que nós temos recebido. Nós ouvimos a palavra, estamos prontos a obedecer a palavra. É uma pergunta importante, irmãos. Verso 2 ele diz: vocês, irmãos, estão inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. E vocês só que fez essa questão. Quanto é importante você conhecer aquilo que a Bíblia diz? Como você não agradará a Deus pelas suas próprias ideias, pensamentos, ou a maneira como você acha que Deus deve ser agradado? Como você e eu necessitamos conhecer sobre aquilo que a Bíblia diz, sobre todas as coisas, sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Cristo, sobre como deve ser o nosso crescimento nessa terra, como devemos estar envolvidos com isso, em conhecer a palavra de Deus, em dar resposta com respeito à nossa fé, em santificar Cristo como Senhor em nossas corações, e estar preparados para responder a todos aqueles que indagam a razão da nossa fé. Como nós devemos saber como proceder com os nossos lábios, onde nós devemos colocar os nossos pés, as nossas mãos, os nossos olhos. Tudo isso está onde, irmãos? Está na palavra de Deus.
Por isso que ela é a lâmpada que ilumina em lugar que não há luz. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Sem a palavra de Deus, nós estamos como no final do livro de Juízes. Cada um fazia o que lhe parecia bem a seus próprios olhos. Isso não significa estar agradando a Deus. Pense que usar, por exemplo. Ele pensou que era uma ótima ideia pôr a mão na arca de Deus, não é verdade? Ela ia cair e ele quis pôr a mão nela. E o que aconteceu? Ele foi morto por Deus. Porque não era a maneira de Deus de eles transportar a arca em cima de um caminhão. A arca devia ser levada sobre os ombros dos levitas. Era assim que ela devia ser levada. Deus escreveu que fosse assim. Isso era um modelo de Deus. Quando isso aconteceu, Davi parou tudo e foi descobrir por que aconteceu aquilo, não é verdade? Onde será que ele foi para descobrir por quê? Será que ele não foi ver o que a Bíblia dizia sobre como deveria ser transportada a arca? E a morte não foi por causa de que haviam se, por melhor que fossem as intenções, feito aquilo que a Bíblia disse que não deveria ser feito. Esse último versículo de Juízes fala assim: a palavra de Deus era escassa. E cada um fazia aquilo que via que era bom dos seus próprios olhos. Será que nós não estamos governando a nossa vida dessa maneira? Os Tessalonicenses receberam um treinamento intensivo da parte dos apóstolos. Né? Vocês estão inteirados de quantas instruções nos demos da parte do Senhor Jesus. Até agora nós entramos no nosso segundo ponto. O que a palavra de Deus vai fazer conosco? Você já pensou quantas vezes você se perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já pensou quantas vezes você fez esse questionamento diante de uma situação? Mas qual é a vontade de Deus no que concerne ao que eu tenho que fazer agora? Ou como descobrir a vontade de Deus? Como eu posso saber o que Deus quer para mim, para a minha vida? E assim, as pessoas com pouca instrução nas Escrituras são enganadas dia após dia. Por quê? Porque elas são levadas por todo o vento de doutrina, porque são crianças, são pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, e são conduzidas a toda espécie de loucuras e práticas em nome de Deus. Por quê? Porque não conhecem a vontade de Deus. Porque estão procurando no lugar errado, na verdade. Tem um profeta lá na cidade de tal, ele pega um avião e vai lá ouvir a palavra de Deus para a vida dele. Não é assim que acontece. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ele usa a palavra de Deus como um amuleto. Abre a Bíblia e coloca o dedo em cima. Diz: o que está escrito? Está escrito lá. E Judas foi e se faltou. E fecha: não gostei dessa palavra. Segunda vez, abre, põe o dedo, está lá na parábola do bom samaritano, ele diz: vai tu e faz o mesmo. Às vezes a gente faz da Bíblia assim, um amuleto. É verdade, né? Talvez você tenha uma caixinha de promessas no seu carro. Você lê todas as promessas. Mas será que nós estamos dispostos a obedecer o que Deus diz? Veja, irmãos, qual é a vontade de Deus? Verso 3: pois esta é a vontade de Deus. Olha, não é que está por aqui. Nem precisei viajar 10 mil quilômetros para saber a vontade de Deus. Isso é bom mesmo. Só precisei abrir minha Bíblia e abrir 1 Tessalonicenses 4, 3. Está escrito ali: pois esta é a vontade de Deus. Não que seja estritamente só isso que Deus requer de nós. Porque a vontade de Deus tem dois sentidos na Bíblia, irmãos. Ela tem o sentido da soberania de Deus, sobre o que Deus estabelece, sobre tudo o que acontecerá. E essa é a vontade soberana de Deus. Mas há aquilo que Deus requer de nós, isso é vontade de Deus também. Qual é essa vontade de Deus?
A vontade de Deus é a nossa santificação. Importante. Sabe o que é importante, irmãos? Jesus disse em Mateus capítulo 7, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Então é muito importante nós conhecermos a vontade de Deus. E sabe qual é a vontade de Deus, irmãos? A nossa santificação. Sabia disso? Note na sua Bíblia isso. É isso que está escrito aí na sua Bíblia, em Tessalonicenses 4:3, irmão. Confere aí, por favor. Esta é a vontade de Deus. O que significa santificação? Santificar tem dois aspectos. Um negativo e um positivo. O negativo é livre de toda impureza, livre de toda maldade, livre de tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo que é impuro. Esse é um aspecto da santificação. E o outro é separado para o uso de Deus. E aqui você tem um quadro completo. Primeiro, você é separado por Deus para o uso de Deus, como um instrumento nas mãos de Deus. Mas esse instrumento não é usado por Deus de qualquer jeito. Esse instrumento deve, irmãos, purificar-se para o uso de Deus, para ser um utensílio útil para Deus, útil ao seu possuidor, como disse 2 Timóteo capítulo 2. Um utensílio valioso, útil da casa de Deus. Um utensílio puro, que se purifica e busca, como nós começamos a nossa reunião no dia de hoje, lendo 2 Coríntios, capítulo 6. Vou repetir para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, e aqui começam as comparações. Irmãos, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Nós somos um povo separado para Ele. Nós somos um povo separado para o uso dele. Então, Paulo começa a perguntar: que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, porque Ele disse: habitarei, e pensa que isso é pouca coisa, irmãos. O Espírito Santo habita em nós vamos ver isso, nós lemos isso. O Pai nos deu o seu Espírito Santo, está escrito no final do verso 2. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, o que é para nós fazermos? Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, irmãos, veem esses dois aspectos. Vocês são do meu uso. Não se envolvam com as imundícias desse mundo. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E veja que promessa maravilhosa: eu vos serei pai, e vós me sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E Paulo diz para eles: você não pode parar aqui, a gente faz isso. Vou ler o capítulo 6 de 2 Coríntios. Perdeu a perícope, né, irmãos? Porque ele está ali, tendo o quê? Pois está fazendo uma ligação do que veio antes. Ó amados, tais promessas, por isso pequenos de toda, quem está escrito ali? Impureza. Tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor de Deus. E olha, irmãos, há uma necessidade bem grande de nós darmos continuidade no verso 3. Ele diz: a vontade de Deus é a vossa santificação. O
que vos abstenhais do quê? É bem importante nós entendermos esse seu. Porque a palavra prostituição, ela é uma parte, na verdade, do que está por trás da palavra. A palavra é que vos abstenhais de toda impureza sexual. A palavra grega é porneia, que significa toda relação sexual, toda intenção sexual, toda manifestação em palavras ou em ações de um relacionamento fora do casamento, de um relacionamento daquilo que Deus escolheu entre um homem e uma mulher num matrimônio. Tudo aquilo que está fora disso é impureza sexual. Por isso é uma palavra muito grande. A impureza sexual abrange homossexualismo, lesbianismo, bestialismo, qualquer relação fora do casamento. Tudo isso é impureza sexual. Se é fora do casamento, se é entre solteiros, é fornicação, se é entre casados, é adultério. Qualquer relacionamento de ordem sexual fora do matrimônio é porneia. E então, a santidade que Paulo está se referindo aqui, sabe qual é? A santidade sexual, a pureza sexual. Esta é a vontade de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. E é uma coisa tão séria que vocês vão perceber logo mais adiante. Quem é que cuida dessa instituição que Ele mesmo formou? O próprio Deus. Nós vamos ver como Deus se coloca diante das perversidades do coração humano concernente às questões sexuais. E nós estamos num ambiente terrível no que diz respeito a isso. Na palma da sua mão. Na palma da sua mão você encontra qualquer tipo de lixo nessa lenda. E que suja o seu vaso, que era para ser separado para a luz de Deus. Está diante dos seus olhos todos os dias. Às vezes, tem algum anúncio patrocinado para levá-lo para longe de Deus e para poluir a sua mente, para perverter os teus e os meus sentimentos, para destruir a nossa relação saudável dentro do casamento. Porque é isso que a imoralidade sexual faz. Ela destrói os sentidos e as relações saudáveis, onde elas devem estar de fato, que é no ambiente matrimonial. E aqueles que, na nossa sociedade, irmãos, o que acontece? A nossa sociedade é uma sociedade sexualizada. As nossas crianças estão rebolando na frente dos celulares. As nossas crianças estão fazendo movimentos sensuais na frente do espelho. E os pais acham lindo. Há uma máxima: tudo que você deseja, faça o que lhe convém, e é isso. Isso é um mundo. Ah, como é que você vai casar com alguém se você não experimentou antes? É isso que o mundo prega, irmãos. O mundo autoriza as relações antes do casamento, o mundo autoriza as relações entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, entre mulheres, homens e animais, e toda espécie de perversidades. É este o fato. E não era assim na cidade de Tessalônica, diferente na cidade de Tessalônica. Não era diferente disso. Pelo contrário, a nossa sociedade, ainda com toda a perfeição, é mais saudável por causa da influência judaico-cristã do que eles eram nessa época. Por causa da influência grego-romana. A diferença nossa é somente o acesso maior à informação que nós temos hoje. Mas toda espécie de perversidade existia desde que o mundo é mundo. E que acontecia na igreja de Tessalônica. E então o Evangelho foi um choque
em realidade para eles. Porque todas essas coisas eram normais para eles. E agora não eram mais normais. Cristo chegou para mudar a vida deles. Cristo brilhou na vida deles. Eles foram tirados das trevas. Aquilo que eles faziam outrora, agora eles não fazem mais. Irmão, será que nós revisamos já no que concerne essas questões? O que éramos outrora, o que não é mais para nós no dia de hoje? Será que nós já fizemos uma revisão da perversidade dos nossos sentidos hoje, dos nossos pensamentos hoje, por aquilo que veio da nossa vida pregressa, que não nos cabe mais hoje? Não nos cabe mais hoje, porque Deus nos chamou para a santificação, e para que nós sejamos livres de toda impureza moral. Esse é o nosso chamamento. É tão restritivo, não é, irmãos? A verdade é restritivo para aqueles que querem viver dissolutamente, para aqueles que querem fazer todas as coisas que a sua carne ordena, para aqueles que são escravos dos prazeres, para aqueles que buscam só satisfazer seus próprios desejos. Para esses é restritivo. Para muitos que pensam ser cristãos e não são. A palavra de Deus diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse é o motivo. Que tipo, que natureza de relações Deus nos chamou para ter? Puras, santas. Essa é a vontade de Deus para nós. E como nós podemos fazer isso? Daí temos no verso 4, 5 e 6. Aqui está a maneira de como nós podemos nos guardar. O texto diz assim: que cada um de vós saiba construir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor, presta atenção, o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o que? O Senhor é aquele que se levanta para preservar a sua santidade, e aquele que se levanta em juízo e ira, em vingança contra aqueles que pervertem a sua santidade. O Senhor é o vingador. Irmão, como é terrível ouvir que Deus se vinga, que Deus se ira. Eu quero ver isso. Principalmente no que concerne as instituições que Ele mesmo estabeleceu, como o casamento, por exemplo, e a santidade do casamento. Às vezes a gente imagina, será? Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim, ora, verso 4, diz: digno de honra entre todos seja o casamento. Parou por aí, irmãos? O que mais? E o leito sem mácula. Veja a pureza moral do que concerne as relações sexuais. Mas parou por aí? Não parou por aí não. O texto diz assim: porque Deus julgará. Já pensou sobre isso, irmão? Deus julgará os impuros e adúlteros. Os irmãos percebem, irmãos? Por que nós devemos ter pureza e castidade diante de Deus? Porque Deus é um Deus zeloso. É um Deus que julgará os impuros e adúlteros. E nós pensamos assim: mas, irmão, veja bem, só estou pensando em umas coisas aqui na minha mente, né? Eu só estou, maquinando. Sabe como é que é, né? Uma carne fraca, né?
Ou não, às vezes eu gosto de contar uma história de duplo sentido, fazer piadinha de cunho sexual, não é assim? Parece tão engraçado, né, irmão? Você tem esse humor ainda? Esse humor sexualizado? Na sua boca ainda tem essas palavras? Efésios capítulo 5. Paulo diz assim: e aqui está a palavra porneia, mais a impudicícia, 5 verso 3, com toda sorte de impurezas, populismo. Leia na sua Bíblia, irmão. O que está escrito aí? Nem sequer se nomeiem entre vós. Os irmãos percebem, irmãos? Mas ainda estamos com a nossa boca cheia de perversidades, pornografias, imoralidade sexual. Nós fazemos piada de ordem sexual. Estas coisas nem sequer se nomeiem entre nós, como convém aos santos. Substitua essas coisas. Você não pode mais ter conversação torpe, palavras vãs, chocalices, são coisas inconvenientes. Mas esse detalhe, irmãos, você deve substituir isso por ações de graças. Mas o verso 5 deixa a pá de cabos com esse tema. Ele diz: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ele continua dizendo: ninguém vos engane por palavras vãs, porque por estas coisas, e entre elas está a impureza sexual, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os irmãos percebem, irmão? Por que nós devemos nos guardar na santidade? Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não é só uma questão de prática, é uma questão do que nós falamos, é uma questão do que nós pensamos, é uma questão do que praticamos também, é uma questão de onde colocamos nossos olhos, os nossos ouvidos, onde estão os nossos pés, onde estão as nossas mãos, por onde nós temos trilhado o nosso caminho. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É o que a Bíblia nos diz. Isso se repete também em Colossenses capítulo 3, verso 5, verso 7. Nossa boca não deve ter imoralidade sexual. A nossa mente, como Jesus disse, não deve estar olhando a mulher do outro e cobiçando. Jesus disse que quem faz isso já adulterou. Então essa questão da pureza não é uma questão pequena. Por isso, como é importante nós entendermos que é muito mais do que se unir uma prostituta, mas é uma questão relacionada a todo ato, pensamento, palavra, fora da santidade do matrimônio. Tudo isso é impureza sexual. E o texto nos diz: a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Como nós podemos nos santificar? Verso 4: cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação do mundo. Saiba, irmãos, aqui nós vamos ter que trabalhar com um texto muito difícil para os intérpretes. Talvez, se nós tivermos 3 traduções aqui, elas vão estar nos sentidos diferentes. Não vai dizer que cada um saiba possuir o próprio vaso, outro o próprio corpo, outro talvez diga a própria esposa, né? Então nós precisamos entender aqui. Como nós temos várias faixas, detalhes diferentes aqui, precisamos entender como isso se aplica a cada um de nós. Os casados, os solteiros, como isso se aplica. Vamos começar com os solteiros. Cada um de vós saiba possuir, ou os que estão enquanto isso, o próprio corpo em santificação e honra. Não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. O que isso tem a dizer para aqueles que estão em compromisso ou solteiros? Primeiro, que você deve cuidar do seu vaso.
palavra corpo aqui é vaso. Ele é um vaso que ele foi consagrado para o uso de Deus. Você deve cuidar, porque você não é mais dono dele, se você de fato é um cristão. Se você não é um cristão, você realmente é dono dele. Não, minto, irmão. Você, amigo, você não é dono dele. O diabo é dono dele. A Bíblia diz que você, se não é um cristão, anda perdido, morto nos seus pecados e delitos, segundo o curso desse mundo, e é uma marionete na mão do diabo. Ele que pensa que você que faz as coisas, mas você está sendo controlado pelo diabo e todas as suas hostes. Então, é uma falsa liberdade que você sente. Você não é dono do seu corpo. Satanás é dono do seu corpo. O pecado é dono do seu corpo. E você é só um servo dele. Né? Mas se você é um cristão, você deve saber que Deus te tirou das trevas para a luz. E agora o seu corpo não pertence mais a você. Sabe aquele meu corpo, minhas regras? Não existe não, irmão. Corpo de Cristo, eu de Cristo, pertencendo a Ele, um vaso para a luz dele, as regras são dele. É só agora obedecer. É assim que funciona. E se nós voltarmos lá em 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ver como isso é evidente. Paulo diz assim, eu vou ler um texto longo, rápido, e vou enfatizando algumas coisas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a corneia. O corpo não é para a impureza sexual. O corpo é para quem? Para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Sabe qual era a teoria na época? É igual a comida, enche a barriga e depois vai embora. O que tem o me satisfazer, me alimentar sexualmente? Não tem problema nenhum. É um desejo lícito e é só para minha satisfação. Então, da mesma forma que o alimento para a barriga, para o estômago, então, meu apetite sexual deve ser satisfeito. Paulo está dizendo, não é assim que funciona, não. O corpo é para o Senhor. E outro detalhe, o Senhor é para o corpo. E segue dizendo o texto, Deus ressuscitou o Senhor, aliás, isso mesmo. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará a nós pelo seu poder. Olha só, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Nossos corpos, jovem, são o quê? Se você é crente, não é mais seu. Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Ou seja, eu me ajudaria com uma prostituta, se o meu corpo é de Cristo? Eu me envolveria numa relação sexual fora do matrimônio, se o meu corpo é o corpo de Cristo? Se eu sou membro do corpo de Cristo? O que é a resposta de Paulo, irmãos? Leia a sua Bíblia aí. Absolutamente não. Ou não sabeis que um homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque se diz, se tornarão os dois uma só carne. Então é uma questão do experimentar aí, irmãos. Tem gente que já casou umas 15, 16, 30 vezes, não é verdade? Porque a relação sexual é a consumação da união conjugal. Que deve ser na sua hora certa, depois do matrimônio, no leito, unido, sem mácula no casamento. Então, se você banaliza essas coisas, tome bastante cuidado, porque o Senhor é o vingador. Mas aquele que se une ao Senhor é o que, irmãos? Irmãos, que coisa séria, irmãos. Fugir de toda imoralidade sexual. Qualquer outro pecado, veja bem, irmãos. Olha só como isso é importante. Qualquer outro pecado é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Sabe o que significa isso, irmãos? Que o juízo de Deus virá no corpo. Isso acontece frequentemente
com doenças, com um destruir da relação conjugal, que depois nunca mais se alinha depois do casamento. Sempre há um problema no que concerne as relações conjugais, porque ultrapassou limites, avançou antes da hora, trocou de lugar as coisas e destruiu a vida sexual para toda a vida, mesmo depois do casamento. Então pode-se dizer inúmeras consequências de pecar desta forma. Talvez muitos de nós aqui saibam muito bem o que eu estou falando. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Só vai piorando, não é? O que concerne a carnalidade, a imoralidade, só vai piorando. O que é o nosso corpo, irmãos? Um santuário, um lugar onde Deus habita, que nós temos da parte de Deus, e que não somos de nós mesmos, porque nós somos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus aonde? Levantando a mão, e uma espiritualidade totalmente de final de semana, é isso? Não, por meio do seu corpo. Porque o seu corpo é um vaso de Deus, para conter a Deus. E é necessário que haja santidade. Então, esse é o primeiro ponto. No autocontrole, cada um saiba controlar, colocar sob seu domínio o seu próprio corpo. De que maneira? Em santificação, em santidade e valor. Sabe o que significa isso? Sabe por que tantas pessoas se prostituem, irmãos? Sabe por quê? Porque para elas não vale nada o seu próprio corpo. Se você entendesse a dignidade que existe na natureza humana, se você entendesse a dignidade com a qual Deus formou o homem e a mulher, se você entendesse o que significa ser feito à imagem de Deus, você seria muito cuidadoso com o que você faz com o seu corpo. Eu seria muito cuidadoso com o que eu faço por meio do corpo, porque fui feito à imagem de Deus. Não havia nem expiação para aquele que tirava a vida de alguém. E o motivo era porque este foi feito à imagem de Deus. Gênesis capítulo 9. Então, se uma menina que está se vendendo pela internet entendesse a dignidade que tem no corpo dela, ela jamais mostraria sua intimidade. Se ela soubesse o valor que tem, que está por trás da palavra honra aqui, no vaso que Deus fez para si, ela jamais se submeteria a um ato de relação sexual antes do casamento, antes do sagrado momento do casamento. Que pena, irmãos, tantos de nós não tivemos essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Então, os jovens que estão aqui são extremamente privilegiados. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba possuir o próprio vaso. Só que é aqui que eu falei, né? Qual é o outro sentido? Né? Que cada um de vós saiba escolher bem a própria esposa. Porque outro sentido para a palavra vaso é esposa. E cada um de vós saiba possuir bem a esposa. Escolher bem a esposa em santidade e honra. Não por desejos desenfreados. Isso não significa jovem. E você vai ficar orando, é aquela ali, mais feia que você já viu, você escolhe ela. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, há um desejo legítimo, natural, e se você não tiver em casa, que nós estamos falando aqui, o que motiva o seu desejo, a sua escolha, não pode ser o padrão do mundo, os desejos desenfreados da carne, os desejos ilícitos, mas deve ser o padrão de Deus. É uma moça de Deus,
É um homem de Deus? É um homem que ama a Deus mais do que você? Senão, não serve. Porque se ele amar mais você do que a Deus, ele será um péssimo marido. E se ela amar mais você do que o Senhor, ela será uma péssima esposa. Porque ela somente se colocará no lugar dela no casamento e ele no lugar dele, se amarem a Deus. Então, há uma escolha a ser feita. E ela deve ser prudente, em santidade. E agora entrando no rosto dos casais. Sabe por quê, irmãos? Porque toca todo mundo. Paulo bate no Chico, bate no Francisco. Nós, os casados, devemos saber cuidar das nossas esposas como um vaso. E nós não podemos trazer os nossos desejos perversos para que elas façam conosco. Há um tempo atrás, eu vi um pastor falando que ele, na sua vida pregressa, havia vindo do mundo, da prostituição, era um homem que vivia em boate, em zona, e ele casou com a filha de um reverendo, uma menina santa de Deus. E no casamento ele queria trazer as práticas morais dele para a esposa. E daí ela disse para ele: comigo não, eu sou uma filha de Deus, vaidosa para Deus. E o meu corpo deve ser preservado em santidade diante de Deus, dentro da relação natural do casamento. Daí ele disse: eu aprendi muito com ela, irmã. Porque ela era uma crente e ela me colocou no meu lugar. Ela disse: comigo não. Então, irmãos, muitos de nós trouxemos muitas perversidades na nossa vida religiosa. A pergunta é: elas convêm aos santos? Elas devem ser praticadas pelas esposas? Ou devem ser rejeitadas porque são malignas? Cada um de vós saiba possuir a própria esposa em quê? Em santificação e honra. Não com perversões de desejos, com desejos pervertidos. Há a natureza normal do desejo, irmãos, de um homem e de uma mulher. E o pecado entrou no mundo como pecado, toda perversidade que não tem fim nas suas imoralidades. Por isso que nós ouvimos pessoas que começam com prostituição, com adultério, daí logo estão se relacionando com animais, com mortos, com árvores e por aí vai. E vocês acham que isso é brincadeira? Mas isso é bem real, bem natural nos nossos dias. Mas no que concerne as Escrituras, é antinatural, maligno. Então, como nós podemos nos santificar para Deus nessa questão? Controlando nós mesmos, sabendo como devemos lidar com as nossas esposas. E as esposas, o marido também é um vaso, não é? As irmãs sempre gostam de ouvir, né? Tá vendo? Você tem que cuidar de mim, tem que me ataviar, não é verdade? E o contrário também é verdadeiro. Ele também é do Senhor, ele também é um irmão. Ele também é um filho de Deus. E você deve lidar com ele de maneira adequada. Amém? Sabe o que é interessante, irmãos? O texto diz assim: não como os gentios que não conhecem a Deus. A pergunta para todos os cristãos aqui: vocês e eu queremos viver como se não conhecêssemos a Deus? A Bíblia diz que por essas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices com eles nas obras das trevas. A pergunta é: queremos viver como se não conhecêssemos a Deus? Ou queremos viver como filhos de Deus? Como filhas de Deus? No padrão de Deus? Como é que nós queremos viver, irmãos? Os irmãos sabem que, por exemplo, Romanos capítulo 1, verso 25 em diante, diz assim: por haver desprezado o conhecimento de Deus. O que eles desprezaram? Porque são pessoas que não conhecem a Deus.
O texto diz: Deus os entregou a uma disposição mental reprobada para praticarem coisas inconvenientes, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus, com uma forma de juízo, lhes entregou as suas próprias paixões e prazeres, para desonrarem o seu corpo. Também lá em Efésios 4,17, Paulo diz assim: isso, portanto, digo e o Senhor testifico, não andem como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, diz o texto, obscurecidos de entendimento. Essa é outra palavra para desconhecendo a Deus, nas trevas do entendimento. Diz o texto, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do coração. Nós não podemos andar como andam os gentios. Não nos cabe isso. Amém, irmãos? Nós temos que trazer memória o que continua dizendo. Nesse tema da pureza sexual, ninguém ofenda nem defraude a servidão. Então, irmãos, devemos ser cuidadosos, porque a perversão dos desejos, sabe o que faz? Faz você não se satisfazer com a sua própria esposa, querer a esposa do próximo. Faz você não honrar a sua esposa, faz você não honrar o seu marido, não lidar com ele como um vaso de Deus. Quando você faz isso, sabe o que acontece? Você está defraudando o seu irmão. Então tome cuidado. Seja em pensamento, seja em atitude, tome cuidado. Por quê, irmãos? O que nós temos que trazer à mente para ter uma vida santa? Já disse. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes visualizamos e testificamos claramente, é um vingador. Romanos 12 diz isso. Romanos 14 diz isso. 12 diz, minha é a vingança. Ele é o rei. O Senhor se levanta pela causa do inocente. O Senhor se levanta em ira e em juízo pela causa do inocente. Então, como é que nós podemos ter uma vida santa? Como, irmãos? Sabendo que o Senhor está olhando para nós. E se somos seus filhos, não há filho que o pai não corrige. Amém? E mais uma coisa. Verso 7 e 8. Por que nós devemos ter uma vida de santidade? Por isso. Porque esse é o nosso chamamento. Veja o que o texto diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Talvez a gente pense que essa é uma repetição do verso 3, não é? Porque o verso 3 diz sobre aquilo que Deus ordena. E o verso 7 fala daquilo que Deus fará nos seus filhos. O chamamento de Deus é um chamamento eficaz. Por exemplo, no capítulo 5, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados. O santifique completamente. E o vosso espírito, alma e corpo, o que faça? Santifique. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 24 diz: fiel é o que nos chama. Fiel é quem? Aquele que chama é fiel. E sem sombra de dúvida, o texto diz, o qual também o fará. Ele nos chamou à santidade e Ele nos santificará completamente. Então, aqueles que têm vivido uma vida desordenada devem repensar se são chamados de Deus, se são filhos de Deus, ou se devem converter. Eu não posso dizer que alguém aqui não é filho de Deus. Existem marcas dos filhos de Deus. Lá em 1 João você encontra várias delas. Se verdadeiramente você nasceu de Deus ou não, leia a primeira epístola de João e você deve. Existem algumas marcas, umas características. Leia e você encontrará, está bem escrito. Aquele que é filho de Deus, estava com isso. Aquele que é filho de Deus, está com isso. Aquele que é filho de Deus, não.
Eu não posso dizer que você é, ou não é. Mas você mesmo deve julgar o seu chamamento. Porque Deus te chamou para a santificação. Deus não te chamou para a imoralidade. Deus te chamou para a santificação. Amém, irmãos? Em último lugar, o que nos causa bastante espanto, sabe qual? O que é? Deus não está em cima de uma montanha, mas escreveu em algumas pedras e desceu aquelas tábuas e entregou para vocês por lá longe. De reforma nenhuma. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, rejeita a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está dentro do crente. O Espírito Santo está diante de nós, dentro de nós. Não está longe de nós. Ele não está escondido numa nuvem, enquanto nós estamos olhando impureza moral, impureza sexual, enquanto nós estamos lidando com a nossa namorada de qualquer jeito, enquanto nós estamos lidando com as nossas esposas de qualquer jeito, como se Deus não existisse. Deus não está longe, Deus está aí. Nós estamos fazendo na cara dele. Uma das coisas que nós devemos meditar nas Escrituras é a onipresença de Deus. Que Deus está em todos os lugares e que nada escapa ao seu olhar. E mais, nós os cristãos, nós mais ainda, porque nós temos em nós o Espírito Santo. Nos foi dado o Espírito de Deus, o Espírito, para nós vivermos uma vida de qualquer jeito, ou uma vida de santidade. Foi nos dado tudo que nós precisamos para a santidade. Foi nos dado tudo que precisamos para nos livrar de toda imoralidade. Já nos foi dado, já está disponível para nós. Esse é o chamamento de Deus para nós. Como é que nós vamos progredir? Por esses primeiros versículos crescendo em santidade, progredindo em santidade diante de Deus, avaliando as coisas à luz de Deus. Eu fui chamado por um Deus santo. Nele não há nenhuma impureza. Ele é pureza absoluta. Ele está separado de todas as coisas. Ele chamou um povo para ele mesmo e habilitou esse povo no seu próprio espírito. Quando nós falamos dessas coisas, muitos podem dizer: não, que coisa mais retrógrada. Que século você está, não é verdade? Volta para a modernidade. As coisas têm que ser avaliadas à luz da nossa sociedade moderna. Veja como a tecnologia evoluiu, como avançou, como as coisas são muito mais racionais. Não é? Veja como a liberdade faz bem para as pessoas. Que grande ilusão para nós. Que grande ilusão. E destruição daquilo que Deus estabeleceu no princípio. É isso mesmo que nós queremos para nossas vidas, irmãos. Nós queremos viver uma vida que agrada a Deus. Se nós percebemos aí o nosso novo pedido do apóstolo, encarecidamente o Senhor se torna tão importante, irmãos. Irmãos, vocês receberam instruções por meio de Jesus, como vocês devem andar, como vocês devem viver para agradar a Deus. Vocês foram chamados, ele disse no capítulo 2, para o reino de Deus. Vocês eram trevas. As trevas continham toda essa impureza, perversidade moral, perversidade de sentidos. Na luz de Deus, não. Na luz de Deus, a naturalidade. Há uma relação saudável, cristã, bíblica, natural, não antinatural. Não indefinida, irmãos. A indefinição é um sinal de malignidade. Quando um jovem, mais jovem, diz assim: eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, o que eu sou, isso chama-se indefinição. Deus fez o homem e a mulher.
E quimicamente, fisiologicamente, há um problema de personalidade. Como se houvesse um curto-circuito, uma ambiguidade. E é o primeiro sinal de malignidade, a indefinição. A Bíblia descreve exatamente como devemos ser como homens e como mulheres, e quais as relações naturais de Deus. Amém. Nós vamos terminar só lendo novamente esse texto. Se alguém ficar em dúvida de alguma coisa, pode perguntar depois, caso não tenha ficado muito claro. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais na impureza sexual, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, e também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Proclamamos, Deus, tua palavra.